Bom, nesse vídeo eu resolvi trazer um compilado com as 10 ações, as principais ações americanas que nós brasileiros investimos lá fora no exterior. Então eu trouxe aqui um compilado de várias matérias que trazem as favoritas, as principais ações investidas pelos brasileiros. Aqui eu tô falando de ações que são investidas diretamente lá nos Estados Unidos, através de corretoras americanas. Nós temos outra opção aqui no Brasil, que são as BDRs, mas que a gente investe aqui no Brasil em reais. Então eu tô falando aqui de ações que realmente os investidores escolhem quando colocam dinheiro em dólar numa corretora americana. Então bora lá, vamos ver a lista dessas 10 principais ações americanas. Vamos ver se você tem alguma delas em carteira. E bom, começando, a primeira delas, a mais investida atualmente é a Nvidia. Por quê? Porque a Nvidia nos últimos 5 anos, ela simplesmente explodiu. Ela trouxe mais de 2.000% de rentabilidade. Nesse último ano, a Nvidia cresceu mais de 198%. É uma empresa que está crescendo demais. Muito se fala se existe uma bolha nela, vai estourar essa bolha em algum momento, a gente não sabe. Mas acontece que a Nvidia, ela sempre foi uma grande empresa, principalmente ali na parte dessas placas gráficas, mas depois ali de 2020, muito ela foi demandada também porque teve escassez de chips e ela foi uma empresa que estava ali oferecendo isso. Depois, com a chegada da inteligência artificial, ela também foi a empresa que estava pronta para isso. Ela foi a empresa que se tornou líder, referência e que vai estar fornecendo todo o material, todo o equipamento necessário que as IAs demandam. As IAs demandam muita computação gráfica, então a Nvidia tá ali para isso, para suprir. Então realmente ela tá surfando esse momento de alta, já subiu aqui praticamente 200% só no último ano e mais de 2.000% nos últimos 5 anos. Uma empresa que tá se destacando demais. A gente compra ela com cerca de $131. Ela não paga dividendos porque o foco dela é no crescimento. A gente tá vendo que ela tá crescendo muito. E tem um detalhe aqui que eu já gostaria de falar para vocês, é que quando a gente investe diretamente lá fora com corretores americanos, nas ações americanas, a gente compra frações das ações. Então a gente não precisa se preocupar, por exemplo, com esse valor cheio de $131. A gente sabe que $131 é um valor grande pra gente começar a investir, principalmente nós pequenos investidores, chegar lá colocando $131 em uma ação é bastante coisa, principalmente uma ação bem volátil, uma ação como a Nvidia. Então a gente consegue comprar frações, guarda isso pra ti. A gente pode comprar ali, por exemplo, $13, $1,30, enfim, a gente compra frações, a gente define ali, eu quero comprar $5, $10. Aí a gente vai montando a nossa carteira. Então não se preocupa muito com esse valor cheio, porque a gente vai ver que tem ações aqui com um valor bem elevado. Essa é a primeira delas, tá no topo aqui, no top 10. A Nvidia, com certeza, é uma empresa que chamou muita atenção de nós brasileiros, principalmente por esse crescimento que ela tá tendo nos últimos meses, nos últimos anos. Seguindo, a outra ação que também é muito investida é a Apple. A Apple, a gente nem precisa falar muito dela. Realmente, eu sou um usuário de Android, mas nesse último ano, eu acabei comprando até um iPhone para minha esposa e a gente começou a utilizar ali o iPhone e realmente tem uma diferença enorme. Então, a gente não tem como negar que o sistema operacional da Apple, os materiais, os equipamentos da Apple são simplesmente de outro nível. Então a Apple, ela se destaca demais, é uma empresa totalmente inovadora, uma empresa de tecnologia, uma empresa que cresce muito. E ela paga um pouquinho de dividendo ali, 0,42%, mas praticamente ela não faz esse pagamento de dividendos, ela foca também no crescimento. Falando no crescimento, então nesse último ano ela cresceu mais de 32%. É isso que a gente espera de empresas de tecnologia. Aqui uma ação da Apple tá custando $234. Lembra que eu falei? Existem as frações, então não se preocupa tanto com esse valor cheio, mas sim que a gente possa investir nela através ali de $10, $20, $50. Aí você vai definindo conforme o teu patrimônio, conforme quanto que você vai investir. Mas a Apple com certeza tá na mente de todos nós brasileiros, uma empresa que é global, uma empresa que não tem somente o iPhone, tem vários outros aparelhos ali, mas também outras tecnologias. Então a Apple realmente se destaca demais. A terceira ação que a gente vai ver é a Amazon. A Amazon, uma empresa que no primeiro momento a gente olha para ela e pensa que é apenas o e-commerce, aquela parte de varejo, mas na verdade a Amazon, ela tem toda uma parte tecnológica ali por trás. Ela tem também a parte de nuvem, armazenamento de nuvem dela, então ela tem também muito de tecnologia. Então quando a gente classifica a Amazon, ela é uma empresa de tecnologia com também essa parte de varejo. Então ela é focada até mais em tecnologia do que no varejo em si. A Amazon, a gente compra ela com cerca de $185 e a gente não encontra pagamentos de dividendos nela, uma empresa também de crescimento, e ela subiu nesse último ano 41%. Então isso que é interessante a gente investir lá nos Estados Unidos. A gente tá com a bolsa americana batendo recorde, estamos renovando as máximas lá nos Estados Unidos, então é muito bom que a gente tenha essa diversificação lá fora, que a gente se exponha, que a gente tenha assim parte do nosso patrimônio em dólar. Essa aqui é a terceira ação que a gente tá vendo,
A quarta ação mais procurada por nós brasileiros é a ação da Berkshire Hathaway. Essa é uma empresa do Warren Buffett. Então a gente tá vendo aqui a imagem do Buffett, então o maior investidor de todos os tempos, e é justamente o porquê que as pessoas buscam a Berkshire é da gente ter essa expertise, dessa experiência do Warren Buffett, de saber que é ele que tá ali tomando as decisões. E o que acontece? Quando a gente investe nessa ação, a gente tá, na verdade, investindo na carteira do Warren Buffett. É uma holding de investimentos, e aonde tem, então, nessa holding tem várias ações, tem participação na Apple, na Coca-Cola, Bank of America, empresas de cartão de crédito, enfim, tem várias ações ali dentro dessa holding. Então, é uma maneira também da gente buscar diversificação, e essa experiência máxima aqui do Warren Buffett, que tá lá com seus 90 e poucos anos, é o maior investidor de todos os tempos. Então, nós temos a gente busca isso, a gente busca ter ali um pouquinho do Warren Buffett gerenciando ali essa parte da carteira. Então, uma ação da Berkshire Hathaway tá custando $464, muita grana, mas a gente compra frações. Também não tem foco em pagamento de dividendos. Muitas dessas ações aqui não vão pagar dividendos, mas elas crescem muito. Então, de um ano para o outro, cresceu 35%. Então, olha só o potencial que nós temos ao se expor na bolsa americana. Indo para a quinta ação, chegando na metade da nossa lista, nós temos aqui a Microsoft. A Microsoft também, uma excelente empresa de tecnologia. Nós temos aqui, até botei a imagem no Windows XP, então todo mundo já utilizou a Microsoft, é o sistema operacional mais comum que nós temos nos computadores, mas ela também não se limita somente aos sistemas operacionais, ela tem também toda a parte de nuvem, tem toda a parte de gama ali também de game, então tem o Xbox, então ela tem toda uma cadeia de tecnologias ali em volta da Microsoft. A gente não tá falando aqui somente do Windows, por exemplo, mas a Microsoft, então, a gente compra com cerca de $417, ou ela paga um pouquinho de dividendos, ela é considerada aqui uma pagadora de dividendos, digamos assim, entre aspas, dentro das empresas de tecnologia, porque ela paga um pouquinho, 0,72%, mas também o foco fica no crescimento, e ela pagou esse 0,72% e cresceu 26% ali nesse último ano. A Microsoft, então, também uma excelente opção, muito lembrada, muito utilizada por nós brasileiros também, então acaba sendo, né, entrando na lista das 10 principais ações aqui que nós investimos quando a gente começa a mandar o nosso dinheiro lá para fora. Agora, em sexto lugar, nós temos aqui uma empresa que pode ser até uma surpresa. Nós temos aqui o Nubank. Nós temos o NU, o código NU. Estou sempre colocando o código aqui do lado, então caso você queira pesquisar a ação, lá fora tem um código ali. NU é o código do Nubank. Aí a gente compra ela com cerca de $14. Tá bem baratinho, perto das outras. Não paga dividendos também, mas olha essa valorização que ela teve nesse último ano, cerca de 80%. O Nubank, quando estreou na bolsa, acabou caindo bastante, então essa cotação foi lá para baixo, depois ela começou a crescer, principalmente nos últimos 2 anos. O Nubank vem entregando ótimos resultados, vem dando lucro, coisa que o banco não estava dando até então. O banco, ele cresceu, principalmente, ele tinha muito prejuízo, mas focando principalmente no crescimento. Cresceu, ele tá praticamente ali lado a lado com o Banco Itaú, então, de valor do mercado. Então nós temos aqui um excelente banco que cresce demais e que começou a dar lucro nesses últimos anos. Então isso mostra que o banco tá se tornando já um banco maduro, um banco que vai trazer muitos resultados. Então sim, ele vai crescer demais. E o motivo para ele estar aqui nessa lista também, ele não é, digamos, uma empresa assim consolidada no mundo inteiro, mas ela é entre nós brasileiros, porque teve também aquela época que a gente recebeu um pedacinho, quem tinha conta no Nubank recebeu o pedacinho do Nubank, que era ali uma BDR do banco. Depois disso, nós tivemos uma transformação dessa BDR, desse pedacinho do Nubank, e ele passou a, de fato, ser uma ação negociada lá fora. Então, deixou de ter ali o BDR e passou a ter essa opção lá fora, de ter a ação de fato lá. Na época, o Nubank, ele mandou um comunicado, as pessoas tinham que escolher se queriam vender aquele pedacinho, se queriam manter a BDR, que é o roxo 34, ou então transformar mesmo, de fato, nessa ação, nessa fração de ação americana. Então, isso também trouxe ele para essa lista. Acabou que muitas pessoas optaram por isso, deixaram ali o pedacinho e tá lá. Agora, então, tá nessa lista aqui também, em sexto lugar, a Nubank, um grande banco mesmo. Eu gosto bastante do Nubank, mas ela tá aqui na lista, então, das ações mais negociadas por nós brasileiros. Agora, indo pro sétimo lugar, nós temos aqui o Google. O Google, na verdade, é o Alphabet, mas o código de negociação dele é Google, só faltou o E no final ali, mas a Alphabet, na verdade, ela é a holding também, ela é a empresa ali por trás que tem uma gama de serviços abaixo dela, o Google, aí entra também o YouTube, o Android, que a gente tava falando antes, né? A gente brinca que o Android é inferior ao iOS, que é o sistema operacional da Apple, mas enfim, o Android também tá presente
no mundo inteiro. Existe uma série de produtos ali também, são empresas de tecnologia que estão agora ganhando força também com a questão da inteligência artificial. Então o Google ele detém a informação praticamente do mundo inteiro ali. É muito importante também que ele utilize isso para criar uma inteligência artificial de alto padrão, de alto nível. Então, por exemplo, o Google, a Microsoft, a própria Apple, enfim, essas ações elas têm esse potencial de também surfar essa onda de inteligência artificial. E bom, o Google, a gente compra ele com cerca de $165, pagou um pouquinho de dividendo aqui, mas também o foco não é esse, 0,24% foi o dividendo que ele pagou e cresceu 18,83% nesse último ano. Então também o Google, uma empresa inovadora, uma empresa que é líder no mundo inteiro, uma empresa que a gente dispensa comentários. Realmente uma empresa gigantesca pra gente investir. Agora, seguindo em oitavo lugar, nós temos a Meta. A Meta, o antigo Facebook, trocou de nome para Meta. Então, o código de negociação é Meta. E a gente compra uma ação aqui da Meta com cerca de $586. Pagou um pouquinho do dividendo, cerca de 0,26%. E se valorizou nesse último ano também cerca de 81%. Então, veja, na média, essas empresas de tecnologia, elas estão ali crescendo 80%, 90%, 100%. Isso tudo nesse último ano. Como eu te falei, a Bolsa Americana, ela tá batendo ali recorde, renovando as máximas. Então, essas empresas de tecnologia são as grandes empresas que a gente utiliza de fato no dia a dia. A Meta também não é só o Facebook, nós temos o Instagram, tem toda a parte do Facebook Business, então não é somente ali o Facebook, enfim, tem também uma série de produtos por baixo. Ela se destacou por ser o Facebook, mas depois ela foi comprando várias e várias outras empresas e hoje também é uma empresa que tá no nosso dia a dia. Todo mundo utiliza o Instagram, todo mundo utiliza o Facebook. A Meta é realmente uma empresa que tá no nosso dia a dia e que os investidores, nós brasileiros, também investimos quando a gente começa a investir lá fora nos Estados Unidos. Seguindo, em nono lugar, nós temos uma empresa do Elon Musk, uma empresa aqui que é a Tesla, no código TSLA. Enfim, a gente investe então na Tesla para ter essa exposição a esse mercado de carros elétricos. A Tesla, se a gente for olhar aqui dessa lista, é a única que caiu nesse último ano. A valorização dela foi de menos 13%. Por quê? Porque começou a entrar muita concorrência, principalmente com os carros elétricos da China. Existem também outros, o mercado de carro elétrico ele tá avançando, mas a Tesla, ela surfou por muito tempo sozinha esse mercado de carros elétricos. Então, se a gente pegar também os últimos 5 anos, ela acabou crescendo mais de 1000% na bolsa. Parecido com a Nvidia, que cresceu mais de 2000%. Aqui a Tesla também surfou muito sozinha esse momento. Depois, claro, foram entrando concorrentes e ela acabou, então, dando uma parada, deu uma estagnada e acabou até recuando um pouquinho agora. Mas a gente tem ali por trás da Tesla o Elon Musk, que é uma mente brilhante. A gente espera sempre muita inovação por isso, por a gente ter ali o Elon Musk. Tem outras empresas ligadas à Tesla, como por exemplo a SpaceX, que nesses últimos dias conseguiu o fato inédito de mandar um foguete e depois dar o ré no foguete e estacionar ali na plataforma. Então, a gente tem isso, a gente tem o Elon Musk ali, a gente investe também pensando que a gente vai ter cada vez mais inovação, cada vez mais tecnologia, cada vez mais carros autônomos, ou seja, a gente vai pedir um táxi, vai vir um carro sem motorista, a parte dos caminhões também, na entrega de mercadorias de uma cidade para outra, vai ir através de caminhões, mas também sem motoristas. Então é todo um mercado que tá inovando, que tá revolucionando aqui e começou muito por conta aqui do Elon Musk e por conta dos carros da Tesla. A gente compra a Tesla com cerca de $220, não paga dividendos e, conforme eu falei, nesse último ano acabou caindo 13%. E bom, até então a gente falou muito de ações de tecnologia com foco em crescimento. A única que fugiu um pouquinho disso foi ali a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett lá, que é uma holding de investimentos e também tem empresas de tecnologia dentro do portfólio. Mas aqui nós temos a Coca-Cola. Então a Coca-Cola também é uma empresa que está presente na nossa vida. A gente compra uma Coca ali toda semana, todo mês. Existem pessoas que acabam não consumindo Coca por não ter uma vida um pouco mais saudável, mas a Coca-Cola todo mundo gosta. Não é inegável que um copinho de Coca com gelo é muito bom mesmo. Então a gente pode investir na Coca-Cola, o código é o KIO, e a gente compra ela aqui com cerca de $70. Essa é uma empresa que é considerada uma pagadora de dividendos. Então se a gente for olhar o seu dividendo médio, tem ficado em torno de 2,71%. Isso foi o que ela pagou no último ano, mas geralmente fica ali em torno de 2,5%, 3%. Esse é o dividendo que a Coca-Cola paga. Por que é considerada uma pagadora de dividendos? Porque o mercado americano é bem diferente do nosso. Então aqui a gente encontra ações pagadoras de dividendos que vão pagar 10, 12, 15%. Mas lá
nos Estados Unidos, a gente tá falando de uma economia que geralmente tá com os juros baixos. Agora, os Estados Unidos estão com esses juros ali próximo dos 5%, ou seja, aqui dá a entender que a Coca não tá pagando tanto assim. Mas geralmente esses juros americanos, a renda fixa americana, ela fica lá próximo de 1%, 0,5%, ali muito perto de zero. Então, quando a gente tem uma empresa que paga 2,5%, 3%, é uma empresa, sim, pagadora de dividendos. E além disso, além dela pagar esse dividendo, que é de 2,71%, ainda assim ela vai crescendo, mas é um crescimento mais modesto, um crescimento que, por exemplo, que ficou em 30%. Então são 30% que ela cresceu nesse último ano, mais 2,71% que ela pagou de dividendos. Ao longo dos anos, essa é uma empresa que já está consolidada. O mundo inteiro utiliza, compra produtos da Coca-Cola. A gente não está falando só da Coca. A Coca tem também uma gama de produtos ali, tem também produtos saudáveis, tem água, refrigerantes, sucos, energéticos, enfim, tem uma série de produtos também, não se limita só à Coca. Claro que a Coca é o carro-chefe dela, mas é uma empresa que atua no mundo inteiro. Todas essas empresas que a gente viu aqui, praticamente, elas captam, elas têm receita do mundo inteiro, então uma receita global, e a gente recebe então esses dividendos em dólar. E bom, aqui a Coca-Cola, indo então para o resumo da carteira, nós temos aqui essas 10 ações, coloquei aqui o código delas, de cada uma, a Nvidia, a Apple, a Amazon, a Berkshire Hathaway, Microsoft, Nubank, a Google, Meta, Tesla e Coca-Cola. Então nós temos aqui, como eu falei, a gente compra frações dessas ações, então a gente não precisa se preocupar muito com esse valor. E agora eu vou fazer um simulado. Eu coloquei então essas 10 ações aqui no Investidor 10, só pra gente ver como é que foi o desempenho nos últimos 5 anos. Então olha só, eu vim aqui e fiz um lançamento. Como a gente compra frações, eu fui colocando então frações que dão ali mais ou menos $200. Olha só, Nvidia foi $196, a Apple 200, a Amazon 203, 209 aqui para Berkshire Hathaway, 201 para Microsoft, enfim, mais ou menos $200 aqui para cada uma dessas ações. E o resultado, se a gente for olhar aqui, foi que o valor aplicado, eu coloquei como se a gente tivesse comprado há 5 anos. Então, lá em 2019, a gente começou a investir antes da pandemia, antes da crise, antes de muita coisa acontecer, como se a gente tivesse investido lá atrás. Então, isso teria gerado para nós cerca de 11.510 de aporte de valor convertido para reais. Então, 11.500 foi o que a gente aportou nessas empresas. E olha o que isso se transformou em apenas 5 anos. Aqui tem toda a oscilação da bolsa, um crescimento gigantesco, depois caiu, depois cresceu. Aqui essa queda foi depois que os juros americanos começaram a subir, então deu a queda lá fora também, e agora tá subindo demais a bolsa americana. Então esses 11.500 se transformariam em R$67.341, uma variação aqui de 425%. Se a gente for olhar aqui as ações que mais cresceram, como eu te falei, a Nvidia então surfou aquela onda toda ali, os últimos 5 anos subiu mais de 2.500%. A Tesla também, ela surfou sozinha aquele momento ali dos carros elétricos, depois começou a entrar bastante concorrência. Então a Tesla subiu mais 1.177%, depois nós temos aqui um pouquinho menos, né? Essas duas aqui foram empresas que saíram, foram pontos fora da curva. A Nvidia, devido à inteligência artificial, e a Tesla, devido aos carros elétricos. Depois disso, as grandes empresas de tecnologia, olha só, a Apple subiu praticamente 300%, Meta 210%, Microsoft quase 200%, Google 166%, a empresa do Warren Buffett 120% de crescimento, Amazon 112%, e aqui as que menos desempenharam, né, o Nubank ficou com 37%, tivemos uma queda bem grande ali depois do IPO, e depois disso a Coca-Cola, mas a Coca-Cola ela também paga dividendos, então é normal que ela cresça mais devagar, porque ela é uma empresa que não tem mais tanto assim para crescer, ela é uma empresa que já tá no mundo inteiro e todo mundo já consome ela, mas ela cresce, ela continua crescendo de maneira mais modesta e pagando também os seus dividendos. Falando um pouquinho dos dividendos, o foco não foi dividendos, a gente viu que a maioria das empresas não pagaram dividendos, teria dado aqui mais ou menos R$305 nesses 5 anos. Então, olha só, o foco não foi em dividendos, mas a valorização que nós tivemos foi de quase 500%, 485%, é muita coisa mesmo, disparou na frente aqui de qualquer índice que a gente tenha. Nós temos aqui, por exemplo, então, a posição atual da carteira, como Nvidia e Tesla dispararam, subindo mais de 1.000, mais de 2.000%, assumiram, então, grande parte da carteira. Mas olha só, eu queria mostrar aqui a parte da distribuição, então, grande parte está em tecnologia, 60% tecnologia, consumo cíclico, 22%, financeiro, entre outros. Aqui nós temos, então, a composição
dessa carteira. Por esse vídeo, galera, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então você já sabe, deixa o like aqui também, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. E falando sobre essas ações americanas, nós também podemos fazer alguns vídeos falando sobre ETFs americanos, que são muito importantes. É uma maneira da gente diversificar a nossa carteira muito simples. Com um ativo a gente já tem ali centenas de ações, mas também os REITs, os fundos imobiliários americanos. Então me deixa aqui, se você quer que eu fale sobre esses vídeos, eu posso gravar, trazer aqui pro canal. E, muito obrigado, vou deixar outros 2 vídeos falando sobre como você pode investir na prática pela Avenue e também pelo Banco Inter. Dá uma olhadinha nesses vídeos. Muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!